Oi pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o realismo, tá ok? É, Então, gente, antes da gente começar a falar do realismo, a escola que vocês viram antes foi o romantismo. Então, o realismo ele vai ser um movimento totalmente de repúdio aos exageros do romantismo, que o romantismo tinha aquela coisa do sentimentalismo, né, nacionalismo, tanto na prosa quanto na poesia, que a gente já viu, certo? Então, o nome realismo ele já se explica por si só. Quer falar do quê? Do real, o que de fato aconteceu, não é? Mesmo que essa realidade não agrade ao público, né? Porque antes, no romantismo, era tudo por debaixo dos panos, né? A mulher podia fazer coisas horríveis, podia trair o homem, mas o romântico ele não retratava isso. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco do realismo em Portugal. Depois a gente vai falar do Brasil, tá ok? E em Portugal, o realismo ele tem início com a questão Coimbra. O que seria essa questão Coimbra? Foi justamente quando nós tivemos em Lisboa, nós tínhamos os românticos, né? Tivemos o Antônio Feliciano de Castilho, que era um romântico super conhecido em Portugal. E nós tivemos os estudantes da Faculdade de Coimbra, né? Que é essa de Queiroz, Antero de Quintal, entre outros, não é mesmo? Que estavam lá e que participavam de uma cúpula. Eu digo assim, uma cúpula, que é as conferências democráticas do Cassino Lisbonense. Eu acho que é esse o nome, se eu não me engano. E lá eles discutiam essa nova corrente, essa nova doutrina que era o realismo, né? Vamos lembrar que o realismo ele surge na França, né? Com aquela obra Madame Bovary. Madame Bovary, eu já li esse livro maravilhoso. Nesse livro a gente pode perceber fortemente as características do realismo, né? Descritivismo, assim, exacerbado, né? Ele escreve cada detalhezinho, até aquela dobrinha da cortina, uma mosquinha que está em cima da mesa, ele vai descrever para você. E para quem faz faculdade, né, tem aquela coisa de literatura comparada. Quando você estuda o Essa de Queiroz, a gente percebe que ele, quando escreveu o Primo Basílio, ele viu, ele leu com certeza essa obra do Gustave Flaubert, né, que foi Madame Bovary, porque assim, eu li o Primo Basílio e li Madame Bovary. O enredo é praticamente o mesmo, cada um falando, os dois falam sobre adultério. E com certeza a história, ela trata do mesmo assunto, né? Como eu já falei, ó. Mas é, de modos diferentes, sabe? Tem um enredo, ele muda um pouquinho, certo? Então, nós algumas características, né? Enfim, é, os autores, Antero de Quental, né? É, Ramalho Ortigão, essa de Queiroz, foram os principais autores do realismo em Portugal, né? Mas essa de Queiroz eu vou falar numa outra aula, certo? E essa questão Coimbra foi justamente o que? Foi o choque, né? Com os ideais do realismo com os ideais do romantismo, né? Antero de Quental, inclusive, escreveu um artigo, cujo nome eu não lembro agora, mas que criticava fortemente o Antônio Feliciano de Castilho, né? Falando que tudo que ele escrevia não merecia ser lido nem ouvido, né? E isso meio que chocou essa questão Coimbra, certo? Agora vamos falar um pouco das características do realismo. Nós temos o objetivismo, né? O romântico, ele era muito subjetivo, ele falava com muita idealização. Já o realista, ele já fala mais direto, objetivo, o que ele quer falar, ele mostra, mas ele se mostra assim imparcial quando ele está narrando. O narrador é sempre terceira pessoa. Nós temos o universalismo, que é o contrário, né? Se você estudou romantismo, você vai saber o realismo, porque o realismo é totalmente contrário, né? Enquanto no romantismo ele tem o egocentrismo, ou egotismo, ou individualismo, já no realismo, né? Ele já é mais universalista, ou seja, o eu vai dar o lugar para o não eu, ou seja, ele vai extrapolar o particular, não é mesmo? E nós temos outras características. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma.
É que eu não tô lembrado. Mas enfim, vamos ver o que estava acontecendo no mundo mesmo nessa época. Nós estávamos na primeira revolução industrial, certo? Tava entrando o que? Eletricidade, petróleo, né? Descoberto, né? É, enfim. E é isso. Nas obras elas vão retratar basicamente isso. No realismo. Realismo é isso. Psiquismo, né? De Charles Darwin, né? Evolução das espécies, né? Somente aquele que se adapta melhor, que sobrevive, não é mesmo? Tem aquela teoria que a gente vê em biologia. Nós temos também o socialismo de Marx, né? Também super comentado na sociologia, na filosofia. É... Deixa eu ver aqui mais. Bom, gente, é isso. Realismo basicamente é isso. É mostrar a realidade mesmo que ela não agrade ao público. E o realismo ele não aconteceu só em Portugal, não. Ele veio para o Brasil também. Tem Machado de Assis, ó. Ó, tem algumas obras aqui que são assim, do que eu tenho do realismo, né? Eu tenho Machado de Assis, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. E do Essa de Queiroz também, que eu vou falar na próxima aula. Eu tenho A Relíquia, né? E tenho também O Crime do Padre Amaro. Mas esse daí eu vou falar das características dele, tudo, na próxima aula, gente. O realismo também ele tem uma outra vertente, que é o naturalismo. Mas e a gente estuda assim, realismo e naturalismo juntos. Porque um é o exagero do outro, ou seja, o naturalismo é o exagero do realismo. Mas só que, apesar deles serem iguais, tratar de quase o mesmo assunto que é a realidade, eles possuem certas diferenças. Por exemplo, no romance realista, romance naturalista, sendo que esse é um autor brasileiro e esse é um português. Por exemplo, um faz uma análise psicológica, no realismo ele faz uma análise psicológica. Já no naturalismo, ele vai fazer uma análise patológica ou biológica do homem, vai falar dos instintos do homem, certo? Enquanto nesse daqui, no realismo, a gente pode tirar as nossas conclusões, a nossa própria interpretação, já no naturalismo não. Ele te dá a ideia e cabe você aceitar ou não, certo? Enquanto no realismo ele está preocupado com a análise interior, né? Já e no exterior também, é claro. Já no naturalismo ele vai fazer uma análise mais do interior, né? Já que ele está fazendo uma análise patológica do homem, certo? E nós temos grandes obras super conhecidíssimas aqui no Brasil, quando a gente falar de naturalismo e realismo aqui no Brasil. Aqui, ó, nós temos o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, temos Casa de Pensão e nós temos o Ateneu também, que eu vou falar sobre ele quando a gente falar do naturalismo aqui no Brasil, certo? Então, gente, o realismo é basicamente isso. As características que aconteceram em Portugal vão acontecer aqui no Brasil também. E eu vou falar sobre isso na nossa próxima aula, tá bom? Um abraço e espero que vocês tenham gostado da aula.